Salve Maria e São José! Chegamos, 12º dia, e vamos agora falar das promessas do batismo. A base de toda a consagração à Virgem Maria, ela é, na verdade, a confirmação das suas promessas batismais. Olha que lindo! Bom dia, tia Vilma! Já tá boa? Vamos lá, vamos, que hoje a gente está assim, a todo vapor. Esse momento que a gente está vivendo, os 12 primeiros dias, eles são momentos de muita conversa, assim, daquilo que é o nosso dia a dia, o nosso mover para Deus, a nossa confirmação daquilo que a gente realmente deseja. Mas vocês vão perceber que depois desse 12º dia, vocês vão encontrar um pouco mais de, profundidade. Vocês vão começar a fazer as ladainhas, ladainha de Nossa Senhora, ladainha do Espírito Santo. Vocês vão ver que a força da ladainha, ela é grandiosa demais, é uma oração muito forte. Então, preparem-se, né? Preparem-se. Para quem chegou até aqui, parabéns, glória a Deus, né? Sejam fortes. Eu sei que pode parecer que é algo, eu tô ficando com sono, tá cansativo, mas lembrem-se, é um mover. O Espírito Santo há de mostrar a vocês aquilo que Ele deseja. E lembrem-se também, não se trata de a consagração ser realizada e pronto. É um mover que vai anualmente te transformar. Eu falo isso porque sábado agora eu recebi uma graça, né? De ser tirado toda a cegueira e aí de repente consegui perceber que algo que eu fazia e que eu devo ter feito a vida inteira, naquele momento já não era mais viável para mim. E aí você percebe o quanto Deus é misericordioso, Ele faz tudo com calma, Ele vai tendo paciência com a sua caminhada. Então Ele sabe que você muitas vezes não seria capaz de descobrir que aquilo dali não é legal, que aquilo dali não agrada a Deus. Então Ele tem paciência de esperar o momento certo para que você seja, curado e ali você realmente toma posse, né? Você não vai transgredir porque você não quer mais. Você decide que aquilo ali não te faz bem. Esse mover de Deus, ele é um mover que, apesar de nós percebermos a paciência e a calma para que Ele realize em nós, ele é um mover que depende da nossa ação, depende da nossa busca. Se a gente fica parado no tempo e não avança para águas mais profundas, não se doa mais, não se envolve mais em conhecimento, aí você fica atrasando o processo. Pode ser que você sinta que você atrasou em muita coisa, mas nesse momento você precisa perceber que Deus vai sugerindo as coisas e você pode dizer sim ou não. Esse é o momento de você perceber. Deus me chamou para isso daqui, eu quero dar o meu sim. Eu quero estar inteira aqui. E assim todos os anos você vai perceber grandes transformações realizadas pela graça de Deus, obviamente, mas porque você se preparou para receber, tá bom? Então vamos lá, clamar a Santíssima Trindade, a presença em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nas nossas necessidades. Que Deus possa, nesse momento, chegar bem pertinho de nós. E que a Virgem Maria, de mãos dadas conosco, nos movimente com a segurança de uma mãe que nos leva com todo amor àquele nosso objetivo, àquilo que nos leva à felicidade. Confiemos na mãe, confiemos tudo a ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Chegamos ao último dia deste período preliminar, em que nos esforçamos por libertar-nos do espírito do mundo e do egoísmo. Após as meditações sobre as diferenças profundas entre o espírito mundano e o de Jesus Cristo,
aplicadas à vida e aos novíssimos, meditemos um último argumento para nos afastarmos de tudo quanto nos impede de chegar ao Senhor. É a consideração do juramento que fizemos logo ao iniciar nossa vida, de renúncia ao demônio, às suas pompas e obras, concretizadas no espírito do mundo. Não sejamos perjuros. O batismo nos introduziu na igreja. A fidelidade às promessas que então juramos e renovamos, depois nos levará para o céu. É isso que está em jogo. E vamos que vamos, porque o meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Prelúdios. 1. Em nosso batismo, Maria, representada pela nossa madrinha, jura por nós a renúncia a Satã, as suas obras e suas pompas. 2. Mãe verdadeira. Deixa eu botar aqui, gente. Mãe verdadeira e de minha vida sobrenatural. Maria, querida madrinha de meu batismo e doce anjo de minha primeira Eucaristia, fazei-me fiel aos sagrados juramentos que me consagraram irremissivelmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, a renúncia às obras e pompas de Satã. Ao entrarmos na Igreja de Jesus Cristo, pela porta lustral do batismo, pedimos a fé para a vida eterna. E solícita, a Igreja nos explicou que a fé leva à vida eterna é operosa e observa os mandamentos divinos. Vou ler de novo porque ficou meio... É solícita, a Igreja nos explicou que a fé que leva à vida eterna é operosa e observa os mandamentos divinos. Nem nos admitiu ao Santo Sacramento sem que antes tivéssemos jurados nossas renúncias a Satã, suas pompas e suas obras. Ou seja, a igreja não vai abraçando todo mundo, né? Que chega lá na porta dela e fala, eu quero ser católico, apostólico, romano. Existe toda uma preparação para que isso aconteça e que isso seja de fato algo de dentro para fora. Claro que, quando somos pequenininhos, nossos pais e padrinhos nos batizaram e fizeram esse juramento por nós. Mas a própria igreja depois nos requer, através do crisma, essa renovação. E assim, através da consagração, você novamente faz esse juramento. Por quê? Porque se trata de uma escolha, se trata de uma observância das leis, se trata de um mover que não se baseia somente no desejar. Eu preciso estar completamente entregue a Deus, renunciando em tudo a Satanás. Só que para eu renunciar a Satanás e suas pompas, eu preciso renunciar a mim mesmo. Eu preciso falar não para as coisas do mundo. Eu preciso me voltar para Deus e falar, eu hei de seguir o meu Jesus Cristo com a minha cruz, amando e seguindo tudo aquilo que Ele me disser. Para isso eu preciso renunciar a mim mesmo, porque a maioria das pessoas, como disse naquela homilia que eu postei no grupo, elas estão movidas por um desejo de fazer o bem, mas do meu jeito. E quando eu faço o bem do meu jeito, eu estou renunciando tudo aquilo que Deus me propôs a realizar, do jeito que Ele sabe que é o melhor para nós. Não, eu vou fazer do meu jeito. E aí começa a fazer, se decepciona porque não vê resultado e ao se decepcionar, se move para fazer as coisas erradas. Há todo tipo de insinuação, todo tipo de proposta que o demônio vai fazendo ao pé do nosso ouvido. E a gente vai acabando seguindo. Por quê? Porque a gente se frustrou com todo aquele bem que nós desejávamos fazer e que não conseguimos, porque não fizemos do jeito que Deus pediu, e sim do nosso jeito. Mais tarde, quando iluminada já a nossa razão, nos enchíamos de auroras do céu,
no dia da nossa primeira Eucaristia. De novo, nos pediu a Igreja o mesmo juramento, para que, por nossos lábios, fizéssemos o que o batismo por nós prometeram nossos padrinhos. Ora, as obras e pompas de Satanás são o espírito do mundo, contrário ao espírito de Jesus Cristo. E, pois, além de todas as razões que temos de odiar o século, acrescenta-se mais esta: se nosso juramento, em troca das inefáveis graças do batismo e da primeira Eucaristia, entre as grandes graças de nossas vidas, contaremos também com a nossa consagração total a Maria. Tal favor reclama igualmente uma jurada renovação de nossas renúncias, porquanto Maria é a inimiga do demônio, porém inimizade entre ti e a mulher. Escravos de amor de Nossa Senhora, seremos ainda mais seus filhos, sua progenie. Mas a raça eleita da mulher, bendita, é a adversária irreconciliável dos filhos da serpente. Gênesis 3, versículo 15. Não adianta. Não adianta. Vocês estão entrando na batalha. Não tenham medo. Olhem para frente, fiquem firmes e façam sempre como eu já havia dito antes, né? A gente aprende isso com os vários devotos de Nossa Senhora, consagrados. Eles clamavam por Maria. Nos momentos mais difíceis, eles clamavam por Maria. Então, quando estiver bem difícil, clame por Maria. E ela estará do seu lado, com aquela que é terrível como um exército em ordem de batalha. Confiem, ela é a Todopoderosa, sim, porque ela é a cheia da graça de Deus. Então vamos lá. Segundo ponto, a promessa de adesão a Jesus Cristo. Nosso juramento não foi negativo apenas, mas prometemos também inviolável fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Na mesma hora celeste de nossa ablução batismal, a Igreja nos pediu a fé operosa em Deus Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, nos seus dogmas infalíveis. De novo, afirmamos nosso credo e recebemos então o sacramento de nossa regeneração espiritual. Nem nos afastáramos ainda quando o sacerdote nos revestiu de branco, anelando que assim comparecêssemos ante o tribunal de Cristo e nos colocou nas mãos a vela ardente para que, observando os mandamentos de Deus, pudéssemos ir ao encontro do esposo na hora divina das núpcias eternas. Para nossa fidelidade, Deus entornou profundamente em nós sua graça divina, incorporando-nos a Jesus Cristo, membros de seu corpo místico. Mas Jesus Cristo é primariamente a progênie da mulher, que havia de esmagar a cabeça da serpente. Unido a Jesus, feitos seus membros, nós nos integramos nessa divina progênie. Nós nos constituímos também filhos de Maria. Temos observado a fidelidade que juramos a Jesus Cristo? Temos sido dignos de nossa Mãe Imaculada, tão intimamente unida a seu Filho? Terceiro ponto, a consagração a Maria e as promessas batismais. Toda devoção verdadeira deve unir-nos a Deus, afastando-nos do mal. É precisamente o que vamos realizar em nossa consagração a Maria. Porque mediante nossa Mãe e pelo seu coração imaculado, renovamos as promessas do nosso batismo, reiterando nossa adesão ao pecado, nossa aversão ao pecado e a Satã, e dando-nos de todo a Jesus, Deus encarnado. Se em nosso batismo, Maria, ao nosso lado, como verdadeira e meiga madrinha nossa, recebeu as promessas e juramentos, se em nossa primeira Eucaristia, como um anjo querido, daquela festa de amor, formou em nossos lábios as renovadas juras de ódio ao pecado e entrega a seu Filho, hóspede de nosso coração, com que especial carinho há de ouvir nossas palavras de consagração inteira e total a Jesus, a sabedoria encarnada. Porque não serão apenas promessas que outros fazem em nosso nome, nem palavras ainda esmaecidas
pelas inconstâncias juvenis da adolescência, mas um juramento novo, bem nosso, do íntimo profundo do nosso ser, após reflexão consciente e meditações prolongadas. Um ato em que colocaremos deveras toda a nossa personalidade, escravizando-nos sem reservas e sem atenuantes, a seu amor para serviço eterno de Jesus. Que lindo! E olha que maravilha, gente. Nós temos hoje jovens realizando essa consagração, jovens com menos de 15 anos, se doando e se entregando inteiramente à Virgem Maria. Vocês têm noção do que serão quando estiverem na fase adulta? Vocês fazem ideia do que isso fará com a geração que está chegando? Isso é um mover tão gigante, isso é uma preparação para a grande batalha, onde nós que estamos aqui, como aqueles soldados que derramam o seu sangue primeiro, que estão na infantaria, nós estamos aqui de peito aberto para começar. Mas, olha que graça, a cavalaria está chegando e é nisso que a gente tem que se apoiar. A gente precisa ter a esperança de que estes jovens, essas crianças, movidas por todo o exemplo que nós estaremos a dar diante da nossa consagração, do nosso sim e da nossa mudança de comportamento, isso moverá todos os que virão a também estarem unidos nesse grande projeto de Deus, que fará com que o coração da Imaculada Conceição seja triunfante, triunfe nessa terra. E nós estaremos para ver tudo isso, porque quando Jesus retornar, estaremos de pé, como ela esteve diante do Calvário, junto com João. Somos os seus filhos, somos os eleitos, e nós estaremos de pé, porque é assim que um filho de Deus está diante de toda a missão, de tudo aquilo que Deus propõe para nós. Estejamos de pé, confiantes, que Deus te chamou aqui, não é à toa não, tem um projeto lindo crescendo dentro de você. Permita que a sua alma esteja de pé diante de tudo que Deus propôs. Não tenha medo. Deus está por cada um de nós, desejoso de nos encontrar lá no céu. Sejamos firmes nessa caminhada de exílio. Não pense vocês que somente os que estavam com Moisés e Arão estavam há 40 anos no deserto. Não, nós também estamos nessa caminhada rumo à terra prometida. Não podemos desistir e nem blasfemar e nem reclamar. Precisamos estar diante das dificuldades como aquele que se coloca de pé, não temendo nenhum adversário, mas confiando que nós não estamos de pé por nossas forças, mas nós estamos de pé porque ela está conosco. Ela nos fortalecerá. Ela derramará as graças de Deus sobre as nossas vidas. Sejamos fiéis, para que a gente não sucumba como os demais, que a gente não seja devorado pela terra. Ao contrário, que possamos encontrar graça, igual aqui no capítulo 45 de Eclesiástico, 44 e 45, quando ele vai falando de Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Arão, quando ele vai falando de todos aqueles que foram fiéis e receberam a glória eterna. Sejamos nós fiéis também a tudo que Deus nos confia. Maria, Mãe tão amada, é tão doce evocar as graças inefáveis do batismo e da primeira Eucaristia. Dai-me, entretanto, que juntamente eu me lembre dos meus sagrados compromissos, a fim de que não seja um pérfido traidor de juramentos tão solenes. E se até hoje não tenho vivido as promessas do meu batismo, renovadas pela minha primeira Eucaristia, a lembrança da consagração total que farei a vós, venha avivar a determinação de fugir, todos os dias, ao espírito do mundo e do demônio, para me dar inteiramente a Jesus Cristo por vós, madrinha de meu batismo. Ensinai-me os meus deveres, dai-me o presente continuado da graça, que me faz filho de Deus. Anjo de minha primeira Eucaristia,
Conservai minha alma com a alvura das minhas vestes e do meu coração naquela manhã lirial. E serei dignamente vosso escravo de amor, para melhor ser vosso filho. Ramalhete. O caminho para a vida eterna é a observância dos mandamentos. Amém. Vamos ao Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então será semelhante ao reino do céu a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a receber o esposo e a esposa. Mas 5 dentre delas eram loucas e 5 prudentes. As 5 loucas, ao tomar suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram o azeite nas suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o esposo, começaram todas a dormitar e se entregaram ao sono. Quando à meia-noite se ouviu gritar: eis, vem o esposo, saí a recebê-lo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque se nos extinguiram as lâmpadas. Responderam as prudentes, dizendo: para que talvez não suceda faltar-nos ele a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai o que deveis haver mister. E enquanto elas foram a comprar, veio o esposo, e as que estavam apercebidas entraram com ele a celebrar as bodas, e fechou-se a porta. Por fim, vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Mas ele respondendo, lhes disse: na verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, não é fácil não, mas a gente tem aqui as nossas orientações. Jesus deixou tudo bem explicadinho. O sol tá muito forte, né? Tá mudando de direção, né, gente? Tá chegando o verão. Vamos mudar aqui um pouquinho para ver se fica melhor. Sempre com a minha mãe aqui do meu lado. Então, nesse evangelho eu gosto muito de ficar meditando o quanto nós precisamos ser cuidadosos no nosso dia a dia. Porque as coisas que acontecem, elas não têm, vamos dizer assim, uma relação com o imediatismo. Com Deus não é nada assim. É uma situação que ela é às vezes até lenta. No meu caso, por exemplo, é bem lento. E eu vejo isso de uma forma muito cuidadosa de Deus, sabe? Ele me traz para Ele de uma forma muito carinhosa. E eu acredito que Ele faça isso com todos os seus filhos. Mas existe uma situação nossa que ela é muito preocupante, que é o seguinte: aquele sedentarismo, sabe? Aquela coisa assim da procrastinação, de você ficar sempre deixando para depois, tipo, hoje não, depois eu faço, quer saber? Tô tão cansada, né? Eu tô trabalhando tanto, vou deixar para o ano que vem. E essa realidade, essa postura nossa, ela é um pouco louca, né? Diante de tudo que a gente tem ali, que tudo está em jogo, né? Tudo que está em jogo é a nossa vida eterna, a vida eterna ou a morte eterna. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, pensando que isso tende a ser um pouco mais para frente, né? Tipo, ninguém quer pensar que hoje será o nosso último dia, mas ele pode ser, e está tudo bem, é o seu dia, né? É o dia que Deus escolheu para você entrar no céu. Deus nos ama infinitamente e Ele quer que nós entremos no céu. Mas tudo que Ele nos coloca como preparação é porque Ele sabe o dia que nós vamos, né? Nós não sabemos, ninguém sabe, só Deus. Mas Ele sabendo o dia que nós iremos, Ele nos dá, conforme o tempo que nós temos aqui, missões mais ou menos difíceis.
Então, por exemplo, se ele sabe que eu vou ficar mais 50 anos aqui na Terra, ele vai me permitindo viver a minha transformação de uma forma que ele sabe que eu vou dar conta e que isso não vai ser nem agressivo demais para que eu sucumba e nem lento demais para que eu pereça numa morte eterna. Porém, nós, às vezes, por não termos o dia certinho, a gente vai achando que a gente tem mais tempo. Então, se estiver muito difícil para você, pense o seguinte: isso é para abreviar meu tempo de purgatório. Isso é para que eu possa aprender logo a minha missão e que, se eu vá logo para Deus, eu esteja pronta. Então, não tenham preguiça de carregar as vasilhas de azeite. Eu sei que elas pesam, eu sei que você vai querer, de repente, ficar com um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade, mas não façam isso com a vida de vocês, não, porque às vezes vocês estão relaxando diante de uma ação que vai levar para vocês a vida eterna, que vai transformar vocês em santos e santas de Deus. Então, não desanimem diante das batalhas, não fiquem sabe, tipo, hoje não, mas isso é demais também. Não pensem assim não. Se entreguem e perguntem a Deus: é isso que o Senhor quer? Me dê sua resposta, me dê força, me dê alegria de continuar e de fazer tudo que te agrada, porque é isso que Ele espera de nós. Ele deseja que a gente esteja bem empolgado, porque a gente está nesta terra caminhando para o céu. Se nós não apressarmos os pés diante do momento que a gente está vivendo, a gente vai parar. E esta parada pode ser fatal. Então vamos seguir com a Virgem Maria, que não cansa de nos levar ao seu Filho, de nos mostrar onde que a gente precisa melhorar. Ela é maravilhosa e ela vai sempre nos levar a Ele, tá bom? Imitação de Cristo, fervorosa emenda de nossa vida. Ser vigilante. Gente, esse sol tá me incomodando, né? Deixa eu mudar de novo. Para não. Acho que não vai adiantar. Vamos ver se fica melhor assim. Ser vigilante e diligente no serviço de Deus, e pense a miúde para que vieste, porque deixaste o mundo. Não é, porventura, com o fim de viver para Deus e ser homem espiritual? Corre, pois, com fervor à perfeição, que depressa receberá o galardão de seus trabalhos, e não haverá daí para diante temor nem dor para ti. Agora trabalharás um pouco e acharás depois grande descanso e perpétua alegria. Se permaneces fiel e fervoroso em operar, Deus sem dúvida será fidelíssimo e liberalíssimo em retribuir. Porém, nem todos têm igual ânimo para vencer-se e mortificar-se. Mas o diligente e zeloso imitador de Cristo mais forte será para o seu aproveitamento, ainda que seja combatido de muitas paixões, do que o que tem dom natural, se é menos fervoroso em adquirir as virtudes. Ou seja, aquele que está ali sendo imitador de Cristo, mais forte será para o aproveitamento. Por quê? Porque Jesus pediu para ser batizado. Nossa Senhora o levou ao templo para consagrá-lo e para ser purificada. Ela precisava ser purificada? Não, ela é a mais pura de todas as mulheres. Ela nasceu sem o pecado original. Portanto, ela nunca pecou. A purificação no templo, da mulher que tinha tido neném, ela teve que passar. Ela era virgem. Mas ela passou por aquilo por quê? Porque ela era fiel às leis. Então, Jesus também foi fiel e pediu que fosse batizado, porque ele queria deixar o exemplo.
Então nós devemos ser fiéis a tudo aquilo que Deus nos orienta através da Sagrada Escritura, a tudo aquilo que o Evangelho nos mostra no caminhar do Cristo, para que sejamos fiéis a Ele, para que nós não imitemos as coisas do mundo, mas as coisas do alto. Jesus deixou vários ensinamentos, e o maior deles é o amor ao próximo como Ele nos amou. Como que Ele nos amou? Primeiro, quando nós não éramos dele, quando nós não éramos fiéis, Ele morreu porque Ele sabia que você seria salvo através dessa morte. Ele viu o seu rosto, Ele falou o teu nome. Então nós precisamos ter posse dessa herança, desse amor que Ele tem por nós, sabendo que quando nós combatemos as nossas paixões, quando nós dizemos: ei, eu quero fazer isso, mas não farei, eu posso, eu quero, mas não vou, porque eu sirvo e amo a Deus e eu quero em tudo me assemelhar ao Cristo, portanto eu não farei. E assim nós estaremos tendo dons naturais de Deus. Ele derramará por nós para que a gente consiga adquirir virtudes celestes e assim caminhemos para viver, neste céu. Duas coisas especialmente ajudam muito a nossa emenda: apartar-se com violência de tudo aquilo para que mais pende a natureza e trabalhar com fervor por adquirir a virtude de que mais se necessita. Qual é a virtude que você mais precisa? O conhecimento do seu temperamento pode te ajudar muito, porque quando você conhece as fraquezas do seu temperamento, você se fortalece a adquirir as virtudes necessárias para sobrepor as suas mazelas. Então, quando você descobre qual é o seu temperamento, não é para você se vangloriar com as suas qualidades, não. É para você se fortalecer diante das suas dificuldades e aproveitar das virtudes celestiais para você se melhorar. Então, aqui ele fala duas coisas: apartar com violência de tudo aquilo para que mais pende a sua natureza e trabalhar com fervor por adquirir a virtude de que mais necessita. Depois dá uma lida sobre os 9 dons, os 7 dons do Espírito Santo e os 9 frutos, Vai buscando. Ali ontem a gente colocou as 10 virtudes da Virgem Maria. Então vai trabalhando naquelas 10 virtudes. Quais são as virtudes que eu mais preciso, tá bom? Então ele fala: lembra-te do propósito que tomastes e propõe-te por modelo a Cristo crucificado. Com razão te podes envergonhar considerando a vida de Jesus Cristo, de não ter feito até aqui bastante esforço para te conformares com ela. Entretanto, há tanto tempo no caminho de Deus. Se viesse a nosso coração Jesus crucificado, quão depressa e completamente seríamos ensinados. Tenha sempre um crucifixo por perto. Sempre. Sempre olhe para Cristo crucificado, principalmente nos momentos em que você se sentir mais cansado, mais fadigado, mais sofrido. Quando você estiver mais fraco, você olha para o crucificado e peça a paz de Cristo, tá bom? Leitura de Montfort para encerrar: a verdadeira devoção, renovação dos votos do batismo. Disse que essa devoção pode ser chamada com muita justiça uma perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Porque todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Porém, no batismo, ou por si mesmo, ou por seus padrinhos, renunciou solenemente a Satanás, suas pompas e suas obras, tomou a Jesus Cristo por mestre e soberano Senhor, para dele depender como escravo de amor. Ora, é isso justamente o que fazemos pela presente devoção. Renunciamos, como se pode ver na fórmula da consagração, que eu vou colocar no grupo hoje, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a nós mesmos, para darmos inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima. E até fazemos mais, pois
que no batismo falamos geralmente por boca de outrem, isto é, pelo padrinho e madrinha, e só por procuração nos damos a Jesus Cristo. Mas a devoção, porém, fazemos tudo isso por nós mesmos, voluntariamente, com conhecimento de causa. No batismo não nos damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima, de modo expresso, pelo menos. E não nos damos a Jesus Cristo o valor de nossas boas ações. Ficamos, depois do batismo, inteiramente livres de aplicá-lo a quem quisermos ou de guardá-lo para nós. Por esta devoção, porém, damo-nos expressamente a Jesus pelas mãos de Maria Santíssima e a Ele consagramos o valor de todas as nossas boas obras. Os homens, diz São Tomás de Aquino, fazem voto no batismo de renunciar o demônio e suas pompas. E esse voto, diz Santo Agostinho, é o maior e mais indispensável. É o que dizem também os canonistas. O maior voto é o que fazemos no batismo. Quem, entretanto, observa esse voto tão importante? Quem cumpre fielmente as promessas do batismo? Não é verdade que quase todos os cristãos são traidores à fé prometida a Jesus Cristo no batismo? De onde pode vir esta desordem, senão do esquecimento em que se vive das promessas que se fizeram e dos compromissos que se tomaram então, e de ninguém ratificar por si mesmo o contrato de aliança que, em seu nome, fizeram com Deus, seu padrinho e madrinha? Isso é tão verdadeiro que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Luís e Clemente para dar o remédio às grandes desordens que dominavam o reino, considerou como principais causas desta corrupção dos costumes o esquecimento e a ignorância em que se vivia das promessas do batismo. E não achou melhor meio de remediar a tão grande mal que induzir os cristãos a renovar os votos do santo batismo. O Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete desse santo concílio, exorta os párocos a adotarem essa mesma prática e a recomendarem com frequência aos fiéis que são ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo, como escravos do seu Redentor e Senhor. Ora, se os concílios, os padres e a própria experiência nos mostram que o melhor meio para dar remédio às desordens dos cristãos é fazê-los lembrar as obrigações do batismo e levá-los a renovar os votos que então fizeram, não é racional fazê-lo atualmente de um modo perfeito, consagrando-se inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo por sua mãe? Digo de um modo perfeito, porque para nos consagrarmos a Jesus, nos servimos do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem Maria. Ai, que glória, que graça, que alegria, Jesus! Muito obrigada, meu Pai, porque se Deus quer a nossa salvação, não existiria um meio mais lindo e por isso sejam vocês também propagadores dessa devoção. Ela é linda, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Que Jesus Cristo nos proteja e nos fortaleça. Amanhã começaremos a primeira semana de 6 dias, conhecimento de si mesmo. Preparem-se. Nós faremos destes 6 dias, dias de grande meditação, pensando um pouquinho sobre cada um de nós, sobre o nosso íntimo, tá bom? Então vamos aqui abaixar nossa cabeça, nos entregar inteiramente ao Espírito Santo e à Virgem Maria e nos oferecer como sacrifício de amor a todos os seminaristas do mundo inteiro para que venham mais e mais servos santos a estarem consagrando o pão e o vinho no altar do Senhor. Que nós possamos pedir por estes jovens que estão se entregando à vida sacerdotal para que tenham força e para que sejam da Virgem Maria. Amém? Vamos lá então. Vinde, ó Espírito Santo, as nossas almas visitais, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai o nosso entender e em nós vertei o vosso amor.
Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos reconhecer o Pai e o Filho revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Espírito Santo de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com Deus, um ótimo dia. Carla, Elisiana, Rosa, Ana, Vilma, que Deus abençoe vocês. E a todos que entraram depois, Nossa Senhora proteja, conduza. E até amanhã, com a graça de Deus. Tchauzinho.